Boa tarde, está no ar o primeiro Memória Brasil, ao vivo de 2013. Hoje, a nossa convidada, mais do que especial, é uma mulher das letras. Ela é professora, ela é tradutora, ela é escritora, ela é pesquisadora e muito mais. Eu tenho o privilégio, a honra de receber Eliana Bueno Ribeiro, que veio de Paris e está nos dando a honra de estar aqui hoje no Memória Brasil. Muito bem-vinda, Eli. Muito bom ter você com a gente. Que gostoso ter você conosco aqui. Ah, mas você realmente faz uma apresentação tão generosa, tão carinhosa. Você muito obrigada. Que é uma pessoa que me deixa muito feliz, muito honrada de estar aqui, por toda a sua atuação profissional, por tudo que a gente vem conversando e se conhecendo desde que a Imara Reis nos apresentou. Na verdade, Imara, grande atriz e diretora carioca, foi quem me apresentou para a Eliana por intermédio do livro que eu escrevi sobre a Imara, o perfil da coleção Aplauso que eu fiz para ela, porque a Eliana participou com um depoimento desse nosso trabalho. E desde então nós nos correspondemos e surgiu essa oportunidade imperdível de trazer Eliana Bueno para o Memória Brasil. Então, já que a gente está falando da Imara, conta um pouquinho pra gente o contexto universitário em que vocês se conheceram, fizeram teatro, aquele momento de tanta profusão cultural no país, né? A Imara, além de todos esses títulos que você alinhou aí, é uma pessoa que tem como uma das suas principais capacidades a de juntar pessoas, né? Com certeza. Ela é especialista em links humanos. Então, Imara, em primeiro lugar, criou esse grupo de teatro. Nós éramos todas jovenzinhas, entrando na faculdade, e de repente tinha aquela menina magrinha que queria fazer um grupo de teatro. Vocês faziam letras? Nós fazíamos letras na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Imara não era de Niterói. Era do Rio, mas ela ia para Niterói para fazer faculdade. Faculdade à noite, todo mundo trabalhava de dia, entrava na faculdade às 6h30, saía às 10h20. Nossa. E aí, Dona Imara, que se chamava ainda Imara dos Reis Ferreira. Naquela época ela era Imara Ferreira. E inventa um grupo de teatro, grupo laboratório de teatro. Grupo laboratório. Aí puxa daqui, puxa dali, montou-se a primeira peça, que foi uma peça de Ionesco, da qual nós fizemos tudo. Começamos por fazer a tradução. Quer dizer, ela, que era aluna de letras, francês, fez a tradução junto com Gondim, que se tornou o diretor da peça. Exato. Então nós fomos estudar teatro francês, teatro do absurdo francês, Ionesco em particular. Bom, montamos, foi um trabalho assim, realmente muito bom, muito bonito, muito formador, porque além da peça que ficou linda e que nos deu todos os prêmios de todos os festivais de teatro da época, formou um grupo de amigos para sempre. 40 anos depois nós somos amigos ainda. Era O Futuro Está nos Ovos? O Futuro Está nos Ovos, é isso mesmo. Ah, entendi. E você também fazia habilitação em francês? Não, eu fazia literatura. Então sua ida para a França depois foi uma coisa ocasional? Foi uma consequência do meu trabalho acadêmico, porque eu fiz uma carreira acadêmica, eu terminei o curso de letras, fui ser professora, eu já era professora primária, fui ser professora de segundo grau, e depois fiz mestrado para ser professora universitária. E aí a carreira acadêmica, você faz mestrado, faz doutorado, e aí faz um pós-doutorado, porque é a carreira, eu e a torcida do Flamengo, né? Quem estiver nessa carreira vai fazer isso. E eu fui fazer na França, então foi por aí, mas foi muito depois, né? Você era da mesma sala que a Imara? Não, porque ela fazia português francês, eu fazia português e literatura. Mas vocês se cruzavam todo dia. No campus ali? Todo dia. O campus era uma coisinha. Como que era esse processo de produção de um espetáculo que era amador só no título, né? Porque vocês tinham um nível de atuação, um nível de exigência, sobretudo, muito grande. Profundidade na pesquisa que era incrível, né? Foi muito interessante, foi muito formador para todo mundo que participou. Porque, em primeiro lugar, o nível de exigência das pessoas já era muito alto. Nós tivemos a sorte de conhecer o Almir Haddad nessa época. Nós atravessávamos de Niterói, quer dizer, ir para o Rio. Nós atravessávamos para ir assistir aos ensaios da comunidade. A Mir fazia parte da comunidade nessa época. Para assistir à construção.
Depois nós assistimos o Agamemnon. E o Amir nos dava o prazer e a honra de ir a Niterói também, enfim, dar uma supervisão, fazer um laboratório conosco, né? E Mara já era bem definida nesse momento, ela queria fazer teatro, ela queria ser atriz. Gondim já fazia teatro nessa época, era professor também, fazia letras, mas já estava incursionando por aí. Já vinha de uma experiência mais consolidada. Já tinha uma experiência mais consolidada. E Tonico, nessa época, Tonico Pereira, que fazia parte do grupo, era bancário, ele vendia produtos bancários. As toniquices do Pereira. Exatamente, ele chegava com o seu terno, vindo de um dia de trabalho em banco, vendendo, ele dizia produtos bancários, na verdade eu não sei, era o quê? Eram aplicações, né? Aplicações, seguros, essas coisas. E aí nós começávamos. O ensaio começava às 10h30 da noite e terminava quando Deus queria. Quer dizer, era após o período de aulas ainda, né? Não era fácil, não. Era realmente uma luta. No dia seguinte, muitos de nós tinham trabalho de manhã. Muitos de nós tinham compromissos mesmo. Eu entrava às 7h numa sala de aula, eu não era a única. Havia outras, Maria Luísa Coimbra, quem era professora entrava às 7h. Claro. Não é? As outras pessoas entravam às 8, 8h30, quem trabalhava em banco, por exemplo, né? Mas para todo mundo era difícil. O Tonico, apesar de já ter já estar trabalhando em banco, como você disse, ele já tinha uma experiência como ator? Não. Também não, foi também o início. Ele tinha uma pequena experiência como ator, em Campos, que ele tinha feito um pouco de teatro amador também, teatro de igreja. Ele conta isso na biografia dele, que eu fiz. Fala um pouquinho, vamos aproveitar. Eu estou vendo aqui que a gente já está com a imagem da capa do livro disponível, então vamos falando enquanto eles mostram ali para a gente. Tonico Pereira. Essa é uma imagem do Harpagão. Que é o máximo essa foto. Mulher, né? Que é uma das grandes performances do Tonico. Um ator improvável. Uma biografia não autorizada. Uma autobiografia não autorizada. E foi um... Pela mesma coleção Aplauso, por onde saiu o perfil da Aymara Reis. Vou mostrar para vocês aqui, porque também tem o link aqui da Eliana, porque na página, vou mostrar para vocês, 135, a gente tem um depoimento da Eliana sobre a Aymara e sobre esse contexto universitário. Continua falando pra gente do Tonico, porque esse livro coroou todo um período, né? Coroou um período, mas eu diria que esse livro abriu um período. Que lindo. Porque nós estávamos dispersos, fazia muito tempo que a gente não se via. Ah, entendi. Com algumas pessoas, eu pessoalmente tinha mantido contato com a Aymara, por exemplo. Mas Tonico fazia muito tempo que eu não via. E outros personagens dessa turma, eu não via há muito tempo. As pessoas não se viam. Porque isso era Niterói anos 70. As pessoas se formaram, cada uma seguiu sua vida, houve gente que mudou, houve gente que foi seguir a sua carreira, eu mudei para o Rio, Tonico mudou para o Rio, Mara mudou para São Paulo, Gondim mudou para Belém. Onde ele mora até hoje. Onde ele mora até hoje. Quer dizer, as pessoas se espalharam. Quem ficou em Niterói, muita gente continuou fazendo teatro amador em Niterói, mas já em outros grupos, em outra circunstância. Então, as coisas se separaram. De vez em quando, a gente se encontrava numa festa, num aniversário de alguém. Aí a gente se encontrava, que bom você por aqui. Mas não tinha. O que une as amizades é o trabalho, é o projeto. Não é? Você não pode dizer que você é amigo de uma pessoa se não tem um projeto. Com certeza. Quer dizer, você continua sendo, mas aquela amizade fica um pouco sem vigor, né? Sem um elo, sem uma coisa ainda mais... Né? É a ação que faz a coisa, né? Sim. É a ação que propicia todos os processos de identificação, de autodescoberta e de descoberta do outro. Exatamente, de composição de alguma coisa, né? Então, um dia eu estava andando na rua, já não morava mais no Brasil. Você mora na França desde 91? Desde 91. Idas e vindas, mas... Idas e vindas, mas desde 91 que eu estou nessa ponte aérea, digamos. Mas eu me encontrei com o Tonico na Rua Maitá. Ele passou com um lindo carro, porque ele fazia coleção de carro, não sei nem se faz ainda. Cada carro lindo, não sei se tem Ferrari, mas... Ele é um figura. Uma figura. Né? Aliás, um abraço para você, Tonico Pereira, a gente te adora. Meu também, meu também. Aí, encontro com o Tonico no seu lindo carro,
Tonico, entra. Entrei, mas que carro maravilhoso, tem outros na garagem, tem um, não sei o quê, aquele jeito dele. Aí me contou a vida dele, ele estava morando na Gávea, no Alto da Gávea, estava se casando de novo com a Marina Salomão, e Marina estava grávida e ele estava comprando um outro apartamento para morar com a Marina. E queria vender o dele. Por incrível que pareça, essas coincidências da vida, eu estava procurando um apartamento para comprar. Nós estávamos pensando, meu marido e eu, estávamos pensando em comprar um apartamento no Rio, maior. Porque você sempre teve o seu ponto de parada aqui. Nós mantivemos o apartamento no Rio. Mas como nós ficamos 20 anos em Paris, mas sempre achando que daqui a 2 anos a gente ia voltar. E aí, como nós tínhamos 2 filhos, está na hora de comprar um apartamento maior, porque o nosso é um quarto-sala, é um apartamento num casal, né? Nós tínhamos 2 filhos lá. Que nasceram lá. Nasceram lá. Mas que falam português. Perfeitamente. Obrigada por perguntar isso, porque isso é, digamos, um orgulho, uma vaidade que eu tenho. E é para ter mesmo. Se eles chegarem aqui, você não vai dizer que eles moram na França, que eles nasceram na França. Porque tem muita gente que se orgulha do contrário, né? Não me fale. Não me fale. Eu conheço esse tipo de figura da França. Conheço. Eu conheço esse tipo de figura que acha lindo o filho. Não, ele não fala português, não. Ele entende, mas não fala. Mas como é que não fala português? Os pais não são brasileiros? São brasileiros, são filhos de mãe brasileira. É. Ou de pai brasileiro. Que seja, né? Não fala. Mas não fala português. Lá em casa a gente fazia assim. As crianças... Bom, também eu tinha vantagem de meu marido ser brasileiro, né? As crianças chegavam do jardim de infância cheias de novidades para contar, né? Começavam a falar francês, porque eles vinham ligados na língua, né? Aí meu marido dizia, nós não falamos francês. A casa é brasileira. Passou aqui o umbral da porta, é português. Aí eles foram falando. A língua da casa. Primeiro era uma piada, era uma brincadeira. A língua da casa, a língua secreta, a língua que os amigos não falavam, era a nossa língua secreta. Depois eles foram habituando. E hoje eles têm o maior orgulho de falar, né? Claro. Tem um maior... Agora, você acha que esse contrário, essa falta de orgulho, tem alguma coisa a ver com as diferenças culturais daqui, da França, ou algo do gênero? Olha, as diferenças culturais... Por um nacionalismo exacerbado do lado de lá, alguma coisa nessa linha? Ou estou viajando? Não, eu acho que você está colocando o dedo exatamente no ponto certo. A França é um país muito nacionalista. Se eu não estou me enganando, agora não sou eu... Se eu não estiver viajando da minha parte, a França tem hoje ainda, porque eu acho que isso vai mudar, lamentavelmente, uma perspectiva que a classe média urbana tinha no Brasil nos anos 50. Um orgulho, você nos anos 50, você não sonhava, seu pai não sonhava nem conhecer sua mãe, mas eu já era nascida. E havia assim um orgulho de ser brasileiro. Nós somos brasileiros. Meus filhos riem muito disso, porque hoje o mundo não é mais para isso, né? Mas a França é aquela aldeiazinha, a última aldeia que se defende do Império Romano. Eles são ainda assim. Então a cultura francesa é muito forte. Em primeiro lugar, ela é muito forte porque é uma cultura maravilhosa. Eu adoro a França. Claro. Não é? Se eu não amasse a França, eu não estava morando lá esse tempo todo. Lá esse tempo todo. Meu pai, quando as pessoas me perguntam, mas o que ele anda fazendo na França? Ele fala, tem carteira de identidade, tem título de eleitor. Tem onde morar no Brasil. Se não volta, é porque está bom lá. Não sou fugida da polícia, então eu poderia voltar. Não é isso? Eu adoro a França. Agora, o fato de adorar não quer dizer que eu não veja determinados aspectos. Eles são a última aldeia que resiste ao Império Romano. E com aquela ideia do Asterix de que é possível, de que isso vai dar certo. Quer dizer, então, é um pouco assim... digamos que seja um pouco enternecedor, é o que eu diria. Sabe? As pessoas lutarem ferozmente pelos chez nous, on fait comme ça. E todo mundo que chega lá, para entrar, para se dar bem, para se dar bem no bom sentido do termo, para estar em casa, né? Procura seguir o movimento da casa, né? Na França com os franceses, né? Então, falar francês é muito importante. Falar bem francês, falar sem sotaque, o que é impossível. O que é impossível, para mim, pelo menos. Uma embocadura, né?
Para mim é impossível. Acho que se nós brasileiros aprendêssemos assim, 1/1000 desse sentimento de orgulho, de patriotismo que eles têm, quer dizer, nem 8 e nem 80, mas não faria nada mal que nós tivéssemos um pouco. Inclusive eu estou dizendo isso porque isso é um gancho muito bonito diante da perspectiva que esse programa tem, de recuperar patrimônio imaterial. Exatamente. Por meio de memória das pessoas, tentar valorizar isso, o orgulho de sermos brasileiros e de conhecermos o que somos, porque o orgulho só vem em decorrência do conhecimento daquilo que a gente é. Exatamente. Você não precisa ter horror do estrangeiro, você não precisa não gostar do outro. Exatamente. Mas valorizar o que você tem todo tipo de exclusivismo acho que é uma grande bobagem. Uma grande bobagem, sobretudo uma grande bobagem. Né? E eu acho que essa é uma lição que a França tem para dar ao Brasil e ao mundo. Você valoriza o que é seu, você promove, você cuida, você conserva. Né? Mas então, voltando à história do português, quando você entra na França, você é mais ou menos impelida a falar francês o tempo todo. E a falar bem francês. Então você não tem muita oportunidade de falar português. Eu tinha, porque meu marido era brasileiro. Claro. Eu digo tinha, porque lamentavelmente, hoje está fazendo 3 anos. Hoje faz 3 anos, né? 3 anos que ele nos deixou. Essas coincidências que não sei bem se são coincidências. Aliás, já que a gente falou dele, mencionamos Ronaldo. Ronaldo, graças. Mostra o livro dele pra gente, porque o marido da Eliana, assim como ela, também era um grande intelectual, um homem também ligado ao teatro, um teatrólogo que ganhou um prêmio. Ganhou o primeiro prêmio de dramaturgia em 1980 do SNT, com uma peça que se chamou Nas Malhas do Casulo, que mostrava o tema da peça, quer dizer, 1980, estamos ainda na ditadura, né? Mostrava as relações ditatoriais, as relações de força dentro da família. O casulo é a casa. Né? Tá. Quer dizer, como as relações de força, as relações de autoritarismo, não são apenas relações externas, elas são introjetadas. É uma peça muito bonita e não por outra razão tirou o primeiro prêmio no concurso, que na época era o maior concurso de dramaturgia brasileira. Né? E é a ele que eu devo, de uma certa forma, muito, né? O fato de eu ter enveredado pela escrita, de ter deixado de ser apenas professora. E ele dizia, não, é muito bom a carreira universitária, a carreira acadêmica, mas você tem que escrever outras coisas além de ensaios. Ele botava uma fé ele botava uma fé no texto. de que o teu texto... E eu sou a pessoa que gosta sempre de comprovar, eu sei de longa data a competência da Eliana, e eu estou sempre comprovando esse talento dela. E ontem eu tive mais uma surpresa com esse referido texto, porque você me presenteou com o livro que você escreveu em 2012, foi lançado em 2012, Foi lançado em 2012. Pela editora Paulinas, sobre Santo Antônio. E eu levei um susto bom daqueles que você cai para trás e fala, meu Deus, como essa mulher consegue escrever um relato histórico com tanta fluidez, com tanta pertinência, com uma pesquisa tão apurada, ao mesmo tempo sem deixar de ser acessível a todos, mas sem perder a sofisticação. Um texto fluido, lúcido, tão gostoso. Não feliz com esses elogios. Não vamos perder a oportunidade de mostrar, porque o Ronaldo, ele não era bobo nem nada. Ele te elogiava porque ele sabia a mulher que ele tinha. O livro é dedicado a ele. O livro é dedicado a ele. Aliás, o do Tunico Pereira também. E ao Tunico também. Não, o do Tunico é dedicado a ele. E o do Tunico também. Também. Aliás, falando no Tunico, essa coisa de gênero biográfico, e eu venho trabalhando com isso também, então eu tenho muita curiosidade, uma coisa minha, pessoal, que eu acho que pode de alguma maneira servir para quem nos assiste. Você acha que, em alguma medida, você ter biografado o Tunico, ou estar realizando trabalhos que enveredam por esse gênero, mais ou menos, ajudam a te revelar a você mesma? Você se descobre assim quando você conhece bem melhor o outro? Sem dúvida. Como que é esse processo de espelho? Eu queria, antes de responder a isso, eu queria voltar àquela conversa, aquela ponta da conversa que a gente estava tendo, dizendo que esse livro abriu uma perspectiva. Sim, né? abriu um novo tempo. Ao invés de fechar um ciclo, né? abriu um novo tempo. Né? Eu estava contando que eu estava andando pela rua Humaitá e encontro o Tunico com seu belíssimo carro, que me dá uma carona e me leva para ver o apartamento, que era um lindo apartamento na Gávea, com um riozinho correndo atrás, uma maravilha. Bom, o apartamento era muito caro para nós,
e, além disso, muito fora de... Enfim, no Alto da Gávea, não era, nós queríamos um apartamento mais acessível, mais perto do metrô, mais perto, enfim, apartamento para quem tem filho, né? Bom, aí, Ronaldo, meu marido não gostava de andar de carro, não queria ter carro, porque quem mora em Paris tem muita dificuldade de voltar para o Rio e ter carro. Quem mora em Paris se habitua com transporte público. Só transporte público. Metrô, Funciona ônibus. muito. Não, que funciona. Ter carro é uma chatice, né? É luxo desnecessário. Em primeiro lugar, desnecessário. Depois, Paris é uma cidade que não comporta carro. Então, é caro ter carro porque justamente não comporta. E aí, tudo é feito para desestimular. As ruas estreitinhas. Bom, mas aí eu olhando a casa, eu me surpreendi, porque o Tonico tem aquele jeito malucão, né? E a casa dele era impecável. Que de maluco não tem nada, né? Falso intelectual, pseudo não intelectual. Ele se faz de não intelectual, mas na realidade é sofisticadíssimo, exatamente. E a decoração, eu falei, Tonico, eu não estou me lembrando dessa faceta sua, não, o que é isso? Aí, que Tonico é esse? Que Tonico é esse, né? Aí, no quarto que devia ser o escritório, porque até então ele morava sozinho, né? Eu vi umas pastas e assim, trabalhos, televisão, arquivado. Tonico, você tem um arquivo com a sua carreira, ele falou, tudo organizado. Eu falei, olha, o dia que você quiser escrever a sua biografia, eu me candidato. Eu falei isso assim, sabe? Foi uma ideia que te ocorreu, mas... Foi uma ideia, mas foi quase que assim, uma garrafa no mar. Sim. Porque eu não estava imaginando fazer. Não estava pensando que aquilo fosse possível, mas aquilo nem já que ele quisesse. Imediatamente ele me disse, eu quero fazer, você quer fazer? Eu falei, quero. Aí foi assim, agarrado no ar, né? Jogou no mar e pegou no ar. Peguei no ar. Exatamente. Os peixinhos devolveram. Que ótimo, que ótimo. Eu falei, quero fazer sim. Bom, aí voltamos, ele me trouxe para Botafogo e fomos conversando. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Bom, falta o editor, porque essa altura dos acontecimentos, a gente não pode escrever um livro para ficar procurando editor com o livro pronto. Não é assim mais que as coisas funcionam. Que o Thiago Bechara faz. O Thiago Bechara faz. O Thiago Bechara é meio maluco. Faz assim ainda. De vez em quando. Mas acontece que o Thiago Bechara ainda tem tempo para isso. Não é isso? Nem Tonico nem eu temos mais. Agora né, o tempo é curto, muita coisa para escrever, né? Aí, por acaso, encontramos com Imara. Imara foi ao Rio, porque sempre que ela vai ao Rio, ela me dá o prazer de ficar lá em casa. Se não ficar, eu corto relações. Então, ela chegou lá e eu falei, Tonico me disse uma coisa dessa, não sei o quê, e ela disse, eu sei quem é que vai editar esse livro. Deixa comigo que eu sei quem vai editar esse livro. Bom, falamos de outra coisa, isso não estava em pauta. Ela veio para São Paulo, daí a uns 3 dias ela me telefonou. Falei com o Rubens Evold e ele está interessado. Ele vai mandar o contrato para você. Assim, Imara, de fato, daí a pouco chegou o contrato. E sua eminência parda, sempre. E seu poder... Ela é incrível. O seu link humano, como você disse. Link humano, acho que isso realmente. define muito bem, Imara. Quer dizer, então, o livro saiu graças a Imara. Porque ela... E foi feito num período concomitante ao momento em que eu estava escrevendo o livro com ela. Aí e que também saiu pela coleção no mesmo ano, quer dizer, foi uma coincidência que, mais uma vez, não foi uma coincidência. Pois não foi uma coincidência. Pela ligação de tudo, e também saiu da Tânia Alves, que posteriormente integrou o grupo deles. Que também fazia parte desse grupo. Também fazia parte. A Tânia cantava no grupo de... Aí já era o Chegança, não é? Não, Chegança é o grupo do Mendonça. Do Mendonça. A Tânia cantava no coral da universidade. Ah, tá. Então ela era amiga do Gondim, porque o Gondim também cantava no coral da universidade. Então, eram pessoas que se conheciam. Eu não fui amiga da Tânia, eu não conhecia a Tânia nessa época. Eu a conheci depois, porque eu fazia mestrado na UFRJ. Sim. E a letras da UFRJ, posteriormente, era ali no Largo da Carioca, num barracão que tinha sido exposição. Aí eu não sei, porque como eu não sou do Rio, eu não sei bem o que tinha servido aquilo. Era um barracão onde era a Faculdade de Letras, antes da construção do Fundão. E o Mendonça ensaiava no Largo da Carioca, num teatrinho de madeira que tinha no Largo da Carioca. Quer dizer, ensaiava e se apresentava, era ali que o Mendonça se apresentava. E Tânia, Elba, Tonico e Mara faziam parte desse grupo. E eu saía da faculdade e ia assistir aos ensaios. Entendi.
Entendi. Então eu conheci a Tânia, por exemplo, mas eu na plateia e ela no palco, né? Eu não tive uma relação próxima com ela. Ó, vou precisar te interromper 2 segundinhos pra gente fazer um intervalo, porque o teleprompter está gritando meu nome. Que é para cortar, tá? Daqui a pouco a gente volta com Memória Brasil e Eliana Bueno Ribeiro para vocês. Até já! Aí galera, eu sou o DJ Johnny Canaã e apresento Vibe Eletrônica ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 14 horas, aqui pela TV Geração Z, trazendo sempre artistas e DJs que tocam nas melhores baladas da cena eletrônica. Não perca, toda terça-feira às 14 horas. Beijo do Magro, vejo vocês lá. Memória Brasil está de volta, hoje é o nosso primeiro programa ao vivo de 2013. Aliás, quero antes de mais nada, não perder a oportunidade de desejar para vocês um ano maravilhoso, com inúmeros sonhos e boas realizações. Mais do que boas realizações, novos sonhos, porque o sonho é o que nos impulsiona para frente. Eu estou aqui hoje com a pesquisadora, professora, escritora Eliana Bueno Ribeiro, que mora em Paris desde 1991, onde ela foi fazer o pós-doutorado dela. O seu pós-doutorado é de 92, né? É de 91, 92. 91, 92. E ela está no Brasil, veio para o Brasil passar final de ano com a família, no Rio, e veio para São Paulo exclusivamente para ser entrevistada aqui no Memória Brasil, que nos enche de orgulho, de honra pela qualidade dessa profissional, dessa grande intelectual, que está cheia de projetos novos, não só intelectualmente na área acadêmica, mas também com projetos editoriais mais voltados para o público em termos gerais. Está preparando um possível retorno para o Brasil, o que vai nos deixar ainda mais engrandecidos. Ele conta pra gente desse livro incrível que você está traduzindo, Charles Perrault, o Charles Perrault, sem o S, Charles. São os contos do Perrault, é isso? Os contos de Perrault. Em primeiro lugar,
Se Deus quiser, eu estou voltando mesmo. Opa! Eu já faço parte do Centro de Estudos Afrânio Coutinho, da Faculdade de Letras. Quer dizer, eu acabei voltando para a Faculdade de Letras da UFRJ. Fala um pouco a convite do meu querido amigo Eduardo Coutinho, e que me convidou para fazer parte do Centro de Estudos. Então, eu sou pesquisadora associada e, se Deus quiser, eu estarei aqui mais depressa do que vocês imaginam. Opa! Porque eu acho que a temporada francesa já deu. Já deu. Seja muito bem-vinda quando você vier, porque o Brasil te receberá de braços abertos. Pois é, saudades, né? Bom, nós estávamos falando antes que o livro sobre o Tunico abriu uma perspectiva para o grupo inteiro, para todas as pessoas que foram implicadas nesse trabalho, né? Pessoas que não se viam há muito tempo e que, de repente, colhendo depoimentos para montar o livro, que o livro é um longo depoimento de Tunico, mas também depoimentos de quem conviveu com ele. Então, pretendeu ser, né? Não sei se consegui, mas pretendeu ser um panorama de época. Quer dizer, o que nós fizemos da nossa juventude, né? O que um grupo de jovens dos anos 70 fez da sua estada universitária. E eu falei da biografia como um possível espelho para o biógrafo, mas no seu caso é literalmente, porque você fez parte do grupo. Né? Pois é. Então, mais ainda nesse Pois é, para o biógrafo e para o grupo, né? Então, esse grupo voltou a fazer planos juntos, a sonhar junto. Bom, uma das pessoas que entraram nessa roda, porque participou não como ator, mas como crítico de teatro desse momento, foi o escritor José Arrabal. José Arrabal foi nosso colega de faculdade também. Fazia faculdade junto conosco, fazia faculdade de letras, depois de ter feito faculdade de direito. Eu sei que ele é um nome muito importante, muito presente na tua carreira. Né? Na minha carreira e na carreira de muita gente. José Arrabal foi um grande professor de literatura, foi professor da FAP, foi professor da PUC São Paulo, e de repente deu um ciricutico na cabeça dele e largou a academia para se dedicar a escrever. Ele realmente resolveu que o tempo dele era curto e que ele queria ser autor. Que ciricutico bom esse. Não é mesmo? E ele vive me dizendo, em primeiro lugar, você tem que voltar para o Brasil. Em segundo lugar, você tem que escrever. Então era Ronaldo de um lado, quando eles se conheceram, caíram nos braços um do outro. Viraram amigos de infância. Aí você ficou sobrando e sendo massacrada pelos dois. Pelos dois, dizendo, você tem que escrever, você tem que voltar para o Brasil, vamos ver isso. E aí ele me apresentou as Paulinas, que é a edição As Paulinas, que é a editora dele. E o primeiro trabalho que as Paulinas me confiaram foi a tradução dos contos de Perrault. Ora, contos de Perrault a gente acha que conhece. Todo mundo conhece Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Cinderela, todo mundo conhece isso. Só que as Paulinas conseguiram os direitos autorais dessa edição de Perrault. Dá para ver? Será que a gente consegue um closezinho no livro, na edição do Perrault, que ela está traduzindo? Ela trouxe o exemplar de trabalho dela. Todo marcadinho. Com os post-its, tudo marcadinho. Olha aqui. Olha que bonitinho. Tá virando assim, né? Que parece mais, né? Charles Perrault. Aqui é o Chapeuzinho Vermelho com a ilustração original de Doré. Bom, então, a ilustração da primeira edição de Perrault. Bem, então, as Paulinas me confiaram esse trabalho. Eu já tinha feito traduções de francês, mas traduções acadêmicas, não traduções literárias. Dentro do universo não acadêmico. Tem nada a ver, é outra coisa, eu estou apanhando. Mas... É outra linguagem? Que diferença você encontra nesse tipo de trabalho? O trabalho acadêmico é o que você pode dizer linguagem denotativa. Você tem que explicar, você tem que transferir de uma língua para outra. Né? Isso é um jeans, isso é uma camisa, isso aqui é um blazer. Tá? É mais literal. É literal. Você tem que achar. A linguagem literária é uma linguagem poética, quer dizer, ela tem uma série de conotações, você tem que escolher o sentido. Aí você vai dizer, mas a linguagem denotativa, a linguagem de todos os dias também tem. Claro que também tem, mas em muito menor grau. Né? E esse tipo de trabalho implica também a tua subjetividade, a tua sensibilidade. A minha percepção não só da língua portuguesa, como da língua francesa. Claro. Porque as pessoas pensam que o trabalho do tradutor é conhecer bem a língua de saída, quer dizer, o francês. Não só. Você tem que conhecer muito bem a língua de chegada, para você saber o que uma determinada palavra em francês vai representar em português. Às vezes não é a mesma coisa.
Às vezes, se você usar o termo, a tradução literal, você não obtém você não obtém sentido. o objetivo do autor. Você tem que reescrever o trabalho, a tradução literária é uma reescritura do texto. Quase uma coautoria. Quase de uma coautoria, com todas as traições possíveis, né? Aí, mas que são inevitáveis para qualquer tipo de tradução, né? Exatamente. Se você for adaptar um livro para o cinema, isso Também. não deixa de ser uma tradução e também é uma tradução, se perde claro. muito e se ganha muito. Quer Isso, dizer, exatamente. É outra coisa. É uma coautoria, você falou bem, uma coautoria. Então, a tradução implica você conhecer a língua de saída, mas te joga no seio da sua língua, da língua de chegada. Eu aprendi muito português fazendo a tradução. Que bonito. Eu acho que é, digamos assim, a passagem de volta. É isso aqui, é o bilhete de volta. Tá? Porque é a saída da França para vir para o Brasil. Tem toda essa metáfora para você pessoalmente, né? Para mim, tem muito afetivo, sentido. né? Afetivo. Inclusive porque é a decorrência do trabalho do Tunico. Quer dizer, entra o Tunico, entra a Aimara, entra o Arrabal, entra o incentivo do Ronaldo. É toda uma conversa que vai se fazendo, né? E toda a tua experiência na Europa que está sendo coroada com a tradução de um autor de lá. Do clássico, do acadêmico, né? Do Exatamente. propriamente dito o acadêmico. Exatamente. Né? E essa edição que as Paulinas compraram é particularmente preciosa, porque tem várias traduções de Perrault. Eu tenho a maioria delas, eu comprei a maioria delas para protejar, né? Mas essa é uma edição de trabalho lá. Aqui na capa está escrito Especial Bac. O Bac é uma espécie de Enem francês. Tá? Quer dizer, o Bac é o final do 2º grau. Depois do Bac, o jovem entra direto na faculdade. Entendi. Então, o Bac é uma prova muito importante. E os livros, a cada ano, os livros são diferentes. E há todo um mercado em torno da preparação do Bac. Esse é um livro que prepara o texto de Perrault para o Bac. Quer dizer, o texto de Perrault é um texto que vai cair no Bac e que foi preparado por esse grupo de professores. Então, o texto é organizado assim. Nas páginas ímpares, nós temos o texto de Perrault. Nas páginas pares, nós temos a análise e os comentários dos professores. Que interessante. Então, ao mesmo tempo, você tem que traduzir literariamente e, ao mesmo tempo, você tem que traduzir, digamos, academicamente. Essas análises vão ser traduzidas também na edição em português que você está fazendo? Exatamente como está aí. Perfeito. É uma edição de trabalho e é uma edição absolutamente preciosa, indispensável para todo mundo que mexe com literatura. Super enriquecedor, inclusive para o trabalho da tradução, porque você dialoga, né? Você dialoga. E tem as imagens de Doré e tem a interpretação das imagens de Doré. Tem toda uma parte de análise imagística. Que lindo. É uma edição preciosa. E está previsto para quando? Vamos já divulgar aqui. Está previsto para julho. Julho de 2013. Então, julho de 2013. Gente, fiquem antenados. Quando sair, mesmo que a Eliana já esteja de volta na França, ela me avisa. Mas em julho eu estou aqui. Em julho você vai vir lançar aqui? Claro. Pronto. Está garantida outra entrevista da Eliana para cá. Realmente. Então, a gente lançar o livro aqui no Memória Brasil. Então, veja só. Tem prefácios, vários prefácios, e o livro te coloca em pleno reinado de Luís XIV. Toda a época do Luís XIV que é recolocada, que é retrabalhada por Perrault. Perrault é uma pessoa da corte do Luís XIV. Certo. Então, todas as festas a que os contos nos levam, por exemplo, o baile de Cinderela, o castelo da Bela Adormecida, tudo isso é uma piscadela para o seu público de época, o momento em que ele está escrevendo para os seus contemporâneos. De quebra, a gente ainda tem uma aula deliciosa de história. Uma época de história, exatamente. Que, aliás, é um pouco, muito o que o seu livro sobre Santo Antônio faz também. Eu quero que você não perca a oportunidade de fazer esse link, de falar um pouco sobre o teu trabalho com Santo Antônio, porque é o tipo de tema que muitos de nós talvez tenhamos preconceitos. Um livro sobre um santo, sobre Santo Antônio, quer dizer, de onde vem isso, né? Que é a biografia do santo? Conta pra gente, porque eu comecei a ler e fiquei deslumbrado. Vou meu Deus do céu. repisar esse assunto aqui, vou bater nessa mesma tecla, porque realmente o livro é uma aula de história, é delicioso, tem ficção, e por meio da ficção ela dá o gancho para que as personagens dessa ficção contem
os tios contem para os seus sobrinhos, ou os pais para os filhos, Os padrinhos, né? os padrinhos, contem a história de Santo Antônio. Eu vou mostrar de novo aqui. Tem uma pesquisa primorosa aqui, né? Quanto tempo você levou para apurar esse material? Aí eu levei 1 ano. 1 ano. E como que foi para você chegar nesse resultado de linguagem? Quando eu cheguei às Paulinas, pela mão do Precioso Arrabal, que é outro embaixador, ele e Mara, não é à toa. Esse nosso grupo laboratório, olha, não foi... Ele era profícuo, né? Foi realmente muito foi enriquecedor e rendeu, né? Tem rendido. Tem rendido? Está rendendo? Está rendendo. Se Deus quiser, vai render muito ainda. Você está recomeçando a sua carreira? Recomeçando a carreira, exatamente. Novamente, depois de décadas dedicando arduamente ao universo acadêmico de modo brilhante, você agora está recomeçando para o grande público, trazendo literatura de lá para cá e revelando coisas da nossa cultura para nós mesmos. Santo Antônio existiu? Pois é, Santo Quem Antônio sabe existiu, a história real desse homem que nasceu em Portugal e tudo mais? Pois é. Então, Arrabal me leva para as Paulinas e me apresenta 2 editorias. A editoria de crítica, que me leva que me oferece o Perrault, e a editoria devocional, que me oferece o Santo Antônio. Bom, o Santo Antônio já foi mais difícil, eu não ia recusar, porque se eu estou entrando, eu vou entrar, né? Mas o Santo Antônio eu já pensei que seria mais difícil, porque, como você disse, escrever a vida de santo enfim, é uma especialidade. A geografia, né, é uma... A geografia com H, né? Com H, a geografia, né? É um gênero, né, que eu nunca tinha feito. E que eu não sabia nem que existia. Pois é. Aprendi ontem à noite lendo. Mais uma coisa que você me ensinou. Pois é, então é um gênero. Então, na minha casa de infância, eu nasci numa família católica. Então havia uma coleção antiga que se chamava Na Luz Perpétua. Eram 2 volumes com biografias de muitos santos. Eu gostava de ler, me lembro de ter lido. Bom, eu sabia que era um gênero, né? Bem, então, quando o Arrabal me põe nas mãos essa encomenda, eu fiquei um pouco preocupada. E tentei fazer, enfim, de maneira que a pessoa pudesse, que também uma pessoa que não fosse cristã, ou que não fosse católica, ou que não fosse devota de Santo Antônio, eu não sou devota de Santo Antônio. Se sentisse vinculada a essa narrativa. Se sentisse vinculada a isso. Eu não sou devota de Santo Antônio, porque eu não sou devota de santo nenhum, certo? Eu me digo cristã, mas o cristianismo no qual eu fui criada não é um cristianismo de santos, é um cristianismo linha direta com Deus. Os santos são... O Papa é direto com... Os santos são intermediários, mas são pessoas que vão zelar por nós, mas não mais do que isso. Quer dizer, então eu não... É mais uma coisa da simbologia mesmo. Então eu não era o meu santo, embora meu filho se chame Antônio, mas foi mais uma coincidência feliz, né? Bom, então aí eu tentei fazer essa pesquisa histórica que desse, digamos assim, um outro viés ao Santo Antônio. E eu descobri coisas que me pareceram muito interessantes. Primeiro, a maioria das pessoas pensa que são 2, Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua. É o mesmo, né? É o mesmo. Santo Antônio nasceu em Lisboa, morreu em Pádua. Como o cristão, a morte é o nascimento da vida eterna, Santo Antônio de Pádua. Fica marcado o local onde ele morre. Onde ele morre, né? Onde ele entra na glória. Exato. Nesse dia, né? Outra coisa, muita gente pensa que Santo Antônio criou a sua própria ordem. Não havia uma relação entre Santo Antônio e São Francisco. Ora, não só ele foi franciscano, como ele foi contemporâneo de São Francisco. Tem muitas coincidências entre a história dos dois, né? Aí, a coincidência entre a história dos dois, aí a gente entra no gênero. Uma coisa que me ajudou muito para escrever isso foi a biografia de São Francisco, que Jacques Le Goff, o historiador francês, fez. Grande Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, que é o grande medievalista, fez uma maravilhosa biografia de São Francisco. Então, eu fui estudar Jacques Le Goff para a Idade Média, Santo Antônio do século XII. Então, passagem obrigatória por Jacques Le Goff. E pela biografia de São Francisco, como é que ele compôs essa história. Então, ele vai dizer, Jacques Le Goff vai mostrar que essas similitudes da vida dos santos
nós temos que olhá-las de uma maneira, enfim, desconfiar no sentido positivo do termo. Terá havido uma similitude da vida deles ou o ritmo da geografia, do gênero literário, é que faz essa aproximação. Mais uma leitura do que uma coisa que de fato... Exatamente. A maneira de escrever faz com que a narrativa tenha passagens obrigatórias. Sim, sim. O santo, sobretudo o santo medieval, ele é apresentado como o herói. Ele é o herói medieval. No século XII, a aventura, o romance de cavalaria, o cavaleiro, o herói, o ideal cavaleiresco é introjetado. A aventura, o cavaleiro andante que sai pelo mundo para ter aventuras e para ganhar o mundo, ganhar, né, que nós conhecemos. Lembrei de Dom Quixote. Bom, aí já é a crítica, né? Já é a crítica disso. Exatamente. Mas o auge disso que Dom Quixote justamente vai criticar esse ideal da aventura e da dedicação à aventura, quer dizer, a vida como uma caminhada. A vida não é chegar, a vida é ir. Né? Exatamente. Que o Antônio Machado vai dizer depois. É né? um processo. Viajante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Né? Mas existe uma outra, eu pensei no Antônio Machado, mas a citação não era exatamente o que eu queria dizer. O que eu queria dizer era uma outra coisa, uma outra ideia, de que o objetivo da viagem não é chegar, é a própria viagem. Então, essa viagem, esse esforço do herói, no século XII é introjetado. O homem não vai mais sair, ele vai entrar em si, ele cai em si. Então o inimigo que ele tem que vencer não é o outro, não é o rei inimigo, não é o sarraceno, não é o infiel, é a si mesmo. É o outro dentro de si, é o demônio dentro. Então Santo Antônio tem toda essa dimensão heróica, como São Francisco tem também, segundo a leitura do Legoff. E respeita, inclusive, a estrutura mítica da saga do herói, né? Da jornada do herói. Só que é introjetada. Introjetada. Certo? Então, essa capacidade, pelo que eu li, de conciliar opostos, né? De conseguir conciliações na vida. Vencer a si mesmo e vencer o mundo, porque o primeiro que ele venceu é o mais difícil, que é a si mesmo. Então, existem, digamos assim, passagens obrigatórias. Por exemplo, o sujeito nasce nobre, o sujeito está fadado a uma vida de êxito, tanto São Francisco quanto Santo Antônio, né? Pessoas ricas ou pelo menos não pobres, né? Com um lugar social prestigioso, pessoas que abandonam isso. Santo Antônio, por exemplo, ele entra numa ordem prestigiosa dos pregadores, dos agostinianos, que é a ordem dos intelectuais. E ele é ordenado padre, o que não é todo mundo que era ordenado padre, o padre já é a elite do clérigo. Né? Nem todos os monges são clérigos, são padres. O padre para ser ordenado, já é uma elite. Então, quando ele já está na elite, ele larga tudo para ser franciscano, que é a ordem nova, exatamente, que anda descalço, que só tem uma túnica, que dorme no chão. Tá? O franciscanismo de primeira água, que é o franciscanismo duro. Entendi. E ele sai do convento de Coimbra, que é belíssimo, que é um conforto, que é protegido pelos reis de Portugal, para ter aquela vida andante, aquela vida de andarilho, de mendigo, de Francisco. Né? Então, vamos fazer uma recapitulação, porque a gente tem 5 minutos, infelizmente, para terminar. Está lançado desde 2012, ou seja, desde o ano passado, A Vida de Santo Antônio, pela Edições Paulinas. Também pela Paulinas sairá, está previsto, para julho. Para julho agora, de 2013. Os contos de Charles Perrault. Que não são contos para crianças. O original do Charles Perrault, a linguagem mostra que são contos para adultos, muito sofisticados, com um tom erótico que significa que esses contos eram para ser lidos. É um erotismo fino, de corte, de subentendidos, mas não é para criança, não tem nada a ver com criança. Tá? Entendi. Vocês encontram também Eliana no meu livro, Aimara Reis, Uma Filosofia. Ela tem um depoimento lindo sobre a Aimara e sobre a experiência delas juntas com o grupo de teatro e da amizade delas, que dura muitos anos, que é algo comovente. E além disso, você está
com mais um projeto, vamos falar rapidamente, que é a biografia, a autobiografia deixada pela grande Henriette Morinot. Henriette Morinot. Madame Morinot. Madame Morinot, que caiu no meu colo também. Caiu no seu colo também. Já tem editora? Não tem editora. Ainda não tem editora. Editoras brasileiras. É Henriette Morinot, uma autobiografia, caiu nas mãos de Eliana Bueno. Os originais para fazer edição, para fazer vão ser coletados depoimentos de pessoas que conviveram com Morinot. Para fazer um aparato crítico, editar e publicar, porque Henriette Morinot é uma atriz brasileira, é uma francesa, mas que se forma em teatro na França, mas que vai ter a dimensão que ela finalmente teve no Brasil. E que formou milhares de gerações de grandes atores. Pelo menos 3 gerações passaram. Pelo menos, né? Pelo menos. Grandes nomes, Fernanda Montenegro, um monte de gente importante, Marília Pera, pessoas realmente consagradas hoje, tem Morinot como uma grande mestra. Então, acho que é um livro necessário para a cultura brasileira e não tem título melhor. Você disse, se não surgir outro é esse. Se não surgir um melhor, se não surgir um título título melhor é esse. Ótimo, uma atriz brasileira. Porque assim como Clarice Lispector era ucraniana, se dizia brasileira, se fez aqui. Uma escritora brasileira. E é lindo esse reconhecimento, né? Então vamos mostrar pela última vez a capa do livro do Tonico Pereira, que foi lançado também já em 2010, Um Ator Improvável, uma autobiografia não autorizada. Que é realmente a cara do Tonico, isso. A cara do Tonico Pereira, pela coleção Aplauso da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, mesma coleção por onde saiu o livro da Aimara, e o ano é de 2010. Gente, infelizmente o Memória Brasil ficou por aqui hoje. A gente tem tanto para conversar que quando o Charles Perrault for lançado, Eliana Bueno Ribeiro, Eliana Bueno Ribeiro, que quando você para entrar em Bueno, para entrar em Ribeiro. O tracinho é por isso, para entrar em Bueno. Para entrar em Bueno, vai ter que voltar para contar pra gente mais sobre esse trabalho e divulgar o lançamento, que com certeza vai acontecer em julho, e ela vai estar aqui conosco no Brasil, onde vai voltar a residir, esperamos todos nós. Um beijo pra você, meu querido, amor. muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Adorei. Eu também. Memória Brasil fica por aqui, semana que vem tem mais. Tchau, tchau.